sétimo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 17 de arte. Hoje vamos conhecer uma arte muito bacana que está por todo lado. É a arte urbana. Como objetivos, temos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, a arte urbana, ela representa esse encontro entre a vida e a arte, né? O cotidiano, o dia a dia, as paredes dos prédios, os muros, né? Essa união, então, de arte e o dia a dia, ele se funde, então, naturalmente, né? Enquanto o ser humano se desloca, né? Convive na cidade. Então, a gente pode, querendo ou não, tornar um dia mais alegre ou animado, com o que a gente, por exemplo, vê no caminho de casa até o trabalho, né? Por que não? Então, a arte urbana, ela vem com essa intenção de fazer um museu a céu aberto, né? Pela cidade toda, exposto, então, esses trabalhos. Ela é um tipo de arte, então, que está nos centros urbanos, né? Esses espaços, eles sofrem essas intervenções dos artistas e existem várias maneiras de ocorrer essa intervenção. Seja acho que quando a gente fala em arte urbana, a primeira ideia que vem é o grafite, né? A pintura de spray e tal, mas existem muitas outras. Então, desde uma apresentação de teatro ao ar livre, né? Performances, grafites. Aqui eu trouxe o exemplo de uma escadaria, né? Montada pelo artista José Celaron, inaugurada em 2013. Então, há um trabalho como um mosaico aqui nessa escadaria, então, trazendo muito mais cor para uma escadaria que seria apenas de concreto. Esse tipo de expressão, ela está espalhada, então, pelo mundo todo, né? Surgiu ali nos Estados Unidos na década de 70 e tem um caráter dinâmico e passageiro também, porque vai se desgastando com o tempo e tudo mais. Então, normalmente, ela também está associada à fotografia, porque mantém esse registro, né, mais duradouro e fixo daquele momento. Essa arte urbana, ela propõe justamente sair daqueles lugares que seriam lugares de se ver arte, né? Sair do museu, de teatro, do cinema, né? Das bibliotecas e se espalhar pela rua, tornando um acesso espontâneo e disponível para todos que circulam ali. Os temas utilizados por esses artistas de rua, eles são muito diversos, mas muitos deles estão ligados a críticas sociais, a política, a economia, né? Há muito esse olhar de criticar pela arte, né? De mostrar essa opinião, de trazer isso a público, então. No Brasil, essa arte de rua aparece ali na década de 70, mais precisamente ali com as obras de grafite que começam a aparecer na cidade de São Paulo, tá? Ela surgiu ali numa época bem conturbada da história do país com a ditadura militar. Então, já aparece como maneira ali de protesto, né? Nesse contexto ali. No início e até hoje em dia, em alguns locais, sim, essa arte é marginalizada, né? De certa forma, sofre preconceitos por ser feita na rua ou por ter que ter um local adequado para isso e tudo mais. Mas alguns artistas, eles conseguiram uma posição de destaque aí no mercado da arte, né, em nível nacional e internacional. Aqui eu destaco um exemplo do mural Natureza do Desterro, que é um trabalho do artista Rodrigo Riso, tá? Que ele fez em Florianópolis e é um artista aqui da região. Ainda com a produção, né, desses artistas na rua, ainda que não seja reconhecido por muitas pessoas, esse trabalho para a sociedade tem um
significado muito grande, muito bonito. Então, o que apenas seria uma linda árvore florida se transforma num lindo cabelo florido. Então, a interferência dos locais, torná-los mais agradáveis, trazer essa cor, essa vida da arte para os ambientes urbanos. Mas, aqui eu até trago a uma contradição, né? Legal, digamos assim. Por quê? Muitos artistas, eles têm enfrentado problemas por causa da própria Constituição do país, mas que há algo controverso, né? Então, o artigo 5º da Constituição, ele diz que todo cidadão é livre para se manifestar artisticamente, né? Então, eu até trouxe ali, você consegue ver o artigo 5º. Então, há uma contradição, por quê? Enquanto a Constituição, ela cita que todo cidadão é livre, né, para se expressar artisticamente, independente de censura ou licença, mas aí chega né, num local, faz um trabalho maravilhoso, né, lindo como esse, e às vezes acaba tendo problemas ali com polícia e tudo mais, porque não poderia fazer ali. Então, é difícil, mas há sim uma controvérsia aí sobre isso. Mas, algumas leis foram introduzidas em algumas cidades com o objetivo de especificar mais e tornar essa arte de rua livre, tá? Para que esses artistas possam representar aí seus trabalhos. Preciso fazer um parêntese também, que essa arte de rua que eu tô falando e tô frisando que ela é bacana e a princípio, né, ela poderia ser livre, mais livremente feita, não é a pichação, né? Não é aquele trabalho para falar mal de alguém, de alguma coisa, de estragar os muros, enfim, é aquele trabalho artístico que tem esse intuito de tornar mais agradável o ambiente, né? Então, São Paulo, Minas Gerais e Belo Horizonte já têm decretos, né, estaduais ali, tornando então esse exercício artístico legal, né, apoiado então. Outras cidades ainda não têm, fica então nessa controvérsia, né, do artista às vezes ter que pedir uma permissão ou, né, não é essa liberdade toda para essa criação na rua. Os tipos então dessa arte urbana. O grafite, acho que é um dos mais conhecidos aí como essa arte de rua, geralmente utilizados aí tinta spray, né, nas paredes de edifícios, túneis, viadutos, enfim. Há diferentes técnicas de grafite. Recentemente, aí, ultimamente, está surgindo um destaque muito grande para trabalhos 3D, né? Estão chamando muito a atenção das pessoas, né, que circulam pela cidade. Depois eu tenho algumas imagens ali bacanas para vocês observarem. Aqui alguns exemplos, então, de trabalhos com o grafite, né? Aqui nós temos num muro, olha que bacana a junção do elemento natural com a criação em cima disso, né? Eu, particularmente, sou muito fã desses trabalhos que utilizam o elemento natural junto. Outros exemplos, né, do muro, aqui uma estação, um viaduto, prédios, né, as paredes. Então, aquilo que seria só um vazio de concreto, né, seria uma parede, por que não dizer sem graça, ganha vida, ganha cor, ganha uma história com aquele registro. O grafite 3D, então, que eu mencionei, ele tem essa função de trazer essa ilusão de ótica, né? Geralmente causando uma sensação de profundidade, né? Então, representam muitos abismos, buracos, cenas que vão causar, assim, uma reação com o público, né? Então, aqui, por exemplo, essa é uma obra do Edgar Miller, então, é uma rua, né? Que parece que tá tudo desmoronando, né? É uma ilusão muito bem feita. Outros exemplos aqui que a gente, né, percebe feito no chão, a primeira imagem. Então, a ciclista ela chega realmente a olhar para baixo, a passar ali no que seria, né, aquela tábua ali desenhada, mas é só uma pintura no chão, né? Mas causa essa sensação. Assim como aquela imagem ao lado, né? Esse sapo realmente parece que está saindo da parede. Outro tipo de arte urbana é o stencil.
Ele utiliza, então, um molde vazado, né, para ser, então, reproduzido. Isso geralmente é utilizado muito para reproduzir em mais vezes o mesmo desenho. Então, também pode ser usado, né, em ruas, postes, paredes são utilizados. Então, essa segunda imagem aparece bem. Então, é feito um recorte, um molde, onde se recorta só o desenho, se apoia então na superfície e geralmente se usa a tinta spray, que vai resultar então na aplicação da tinta somente no formato que foi recortado. Outro tipo também de manifestação, né, de arte urbano são os poemas urbanos. Eles são aí uma manifestação literária, né, que surge no ambiente urbano, seja em bancos, em paredes, em pontos de ônibus, em postes, né, até em lixeiras. Eu tenho um exemplo depois. Então é uma forma muito interessante de levar essa linguagem literária para uns locais assim de grande circulação de pessoas e transmitir imagens, transmitir mensagens, né, trazer esse poema para onde o povo está. Tem alguns exemplos, então, na faixa de pedestres, na lixeira. Outro tipo também são os cartazes lambe-lambe. Esse tipo de cartaz, então, são papéis, né, cartazes, algumas vezes feitos até manualmente, e são fixados em muros, postes, enfim, por um tipo de cola feita à base de farinha. Esses cartazes, eles foram no Brasil muito usados durante a ditadura civil-militar, como uma forma de denúncia, né, e resistência ao regime. Então, esses cartazes colados vem aí, tem esse contexto histórico por trás e começa a despontar uma forma, então, de denunciar, de mostrar a verdade, então, sobre o regime e tudo mais, e mantém até os dias de hoje. Outro trabalho, já mais voltado para representação, né, mais para um estilo cênico, talvez assim dizendo, são as estátuas vivas, né? É uma performance que chama muito atenção, porque ela cria essa dúvida no espectador e às vezes, né, sempre surpreende. Então, o artista se pinta geralmente ali com cores que remetem a bronze, né, a estátua, a prata, a pedra, ouro, né? E para enfatizar essa sensação de uma estátua realmente, então, né, a utilização das texturas na roupa, a pintura bem completa de todo o corpo, e muitas vezes pegam as pessoas desprevenidas, né, porque às vezes a pessoa realmente acha que é uma estátua e se aproxima e se mexe e tudo mais, então há uma brincadeira, né, bacana aí com essas estátuas, e a gente vê por todo mundo, né, seja em semáforos, né, em praças, em grande circulação de pessoas. Também podemos destacar dentro dessa arte urbana as apresentações de rua, né? Podem ser teatrais, musicais, circenses, enfim, tanto sozinhos quanto em grupos, né? E costumam atrair ali várias pessoas para assistir e prestigiar aquele trabalho. Então, a rua, a praça se torna o palco desses artistas. Aqui quero compartilhar com vocês uma notícia que chamou atenção por utilizar a arte urbana como uma forma de transmitir uma mensagem de educação ambiental, tá? Kazan aposta na arte urbana para a educação ambiental. A Semana do Meio Ambiente é marcada com temáticas relacionadas ao saneamento, água e natureza. Então, em Florianópolis, a Kazan teve essa iniciativa de, em vários locais da cidade, trazer essa pintura chamativa, né? Essa pintura grafite nos muros, então, para trazer essa consciência do uso da água, da poluição, dessa Semana do Meio Ambiente, tá? Com essa intenção, então, essas imagens ali são de Florianópolis mesmo, né? Onde os grafiteiros puderam grafitar e fazer essa arte na estação elevatória de esgoto insular, então,
que está localizada no centro histórico de Florianópolis, aqui esses muros então, e foram cerca de 424 metros quadrados de muros pintados, então é muita coisa mesmo. Aqui eu tenho uma imagem de outro ângulo do muro, então olha como valoriza essa ideia, né? Por que não usar ali uma estação de tratamento, algo assim, que já é fachada para uma mensagem, né? Nesse sentido de conservação e de utilização da água. Muito bem, assim então conhecemos mais um tipo de arte, a arte urbana, e de como ela está presente no nosso dia a dia e como ela influencia então, né, no nosso cotidiano. Um abraço e até a próxima!